almejo eu encontrar a eterna glória que prometida está. Gozo e alegria posso então eu sentir, pois Jesus Cristo já está por vir. Jesus virá outra vez aqui, Jesus virá mais outra vez aqui, e todos juntos em um só louvor cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Ele veio ao mundo para ser mártir da paz, Ele foi tentado e não pecou jamais. A sua vida foi exemplo de amor, por isso eu canto, Ele é o nosso Senhor. Jesus virá outra vez aqui, Jesus virá mais uma vez aqui, e todos juntos em um só louvor cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Jesus virá outra vez aqui, Jesus virá mais uma vez aqui, todos juntos em um só louvor cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Aleluia. Você crê nessa promessa maravilhosa do Senhor? Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele disse que um dia Ele vai voltar, com certeza Ele vai. E a grande pergunta é: você está preparado? Você está pronto para o encontro com o Senhor? Se o Senhor Jesus voltasse hoje, como estaria o seu coração? Como você seria apresentado então diante dele? Como estaria? Queria lhe convidar, antes que nós começássemos então mais este momento de adoração e louvor ao nosso Senhor em culto, para que você tirasse onde você estiver alguns instantes de oração. Faça isso. É extremamente importante que você diga: Senhor, eu preciso, Senhor, eu dependo, Senhor, eu lhe peço, tem misericórdia, perdão. Fale com o Senhor. Senhor, habilita-me o coração para pelo Teu Espírito prestar culto. Converse com o Senhor, fale com o Senhor. Diga a Ele o quanto você precisa, o quanto somos dependentes, precisamos. Peça a Ele para que fale essa noite também com aqueles que estão com você, com a família. Ore pela Igreja Santa do Senhor, reunida, cultuando, pelos irmãos, ainda que nos lares, mas congregando. Peça a Deus para que Ele fale de maneira poderosa e maravilhosa com cada um dos seus. Oremos. Senhor, nós agradecemos o Senhor porque o Senhor é generoso, amoroso, rico em misericórdia. É por causa da bondade, do amor e da graça do Senhor que podemos, Senhor, cultuar. Não merecemos, somos dependentes da graça e da misericórdia, do amor do Senhor. Precisamos de Ti
e clamamos ao Senhor essa noite: Pai, tem misericórdia de nós, Senhor. Perdoa as falhas, os pecados, aquilo que nós cometemos que tanto desagrada o Senhor, e habilita-nos, papai, o coração pela tua santa misericórdia. É a única maneira pela qual é possível. Então, Pai, perdão, Paizinho, pelas nossas falhas, e habilita-nos o coração pela santa misericórdia do Senhor a lhe cultuar. Peço ao Senhor e clamo, Paizinho, pela tua igreja, Senhor, reunida. Afasta, Senhor, aquilo, Senhor, que vem para tirar a atenção, os pensamentos que se levantam contra a palavra, contra a adoração, Senhor, as distrações que porventura tentem, Senhor, o coração de cada um dos teus. Pai, afasta para longe, que possam cultuar e adorar o nome do Senhor e ouvir a palavra do Senhor para a honra e glória do teu santo nome. No nome de Jesus, sobretudo, clamamos a tua vontade, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Querido, abra a palavra do Senhor então em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10. Apenas 2 versículos aí. A carta escrita aí, né, por Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10. Epístola escrita por Pedro aí. Vamos lá? Versículo 9 e 10. 1 Pedro 2, 9 e 10. Abra mesmo a palavra do Senhor onde você estiver. Tente ao máximo possível, né, cultuar ao Senhor como se você estivesse presente aqui no templo. O que na verdade vai definir um culto sincero, uma adoração sincera ao Senhor, é o que está aí nesse coração. Porque você poderia, inclusive, estar aqui no templo, mas talvez também não prestar culto ao Senhor de todo o coração. Faça isso então onde você estiver. Vamos lá? 1 Pedro 2, 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Este foi o tema, o texto base para a exposição no domingo passado, e nós aprendemos sobre ser povo de Deus, sobre ser nação santa. E o que nós vimos aí? Em primeiro lugar, nós vimos que o povo de Deus tem uma essência. E qual a essência desse povo de Deus? A essência desse povo de Deus é ser raça eleita. Em outras palavras, dentro aqui do sentido, né, do texto original, trazendo essa ideia aí de nós somos prole, nós somos família, eleitos. Eleitos nos lembra dessa maravilhosa graça do Senhor, que antes da criação do mundo já nos viu e resolveu um dia por amor e por graça, por misericórdia, não de obras para que ninguém se glorie, nos eleger, nos cuidar em seu amor e nos fazer então desfrutar de natureza divina. Caminhando um pouco mais para frente, também nos fez então sacerdócio real, homens e mulheres habilitados pelo nosso Rei, o Senhor Jesus, o sumo sacerdote, a sermos instrumentos do seu amor, a sermos dirigidos então por Ele a prestar sacrifício e culto agradável a Deus, de adoração, né? Olha que maravilha, sermos instrumentos do amor de Deus aqui nessa terra. Caminhando então um pouco mais para frente também, fez de nós nação santa, etnos, etnia, povo, né? Essa ideia de sociedade distinta, santa é separado. Então essa ideia de, sim, estamos vivendo aqui, mas somos diferentes, vivemos de uma maneira diferente, existem leis que regem o povo de Deus, leis que então nós vivemos sim na comunidade, mas segundo o reinado do Senhor Jesus Cristo em nós. Olha que maravilha ser nação santa. E por último, então, somos propriedade exclusiva, Ele nos comprou. Lembra da ideia maravilhosa de nos comprou? Veio aqui, nos pagou um alto preço, rasgou o escrito de dívida que estava sobre nós, nos comprou e agora somos propriedade exclusiva dEle, né? Estamos nele. Imagina Ele nos inserir nele, fala, está guardado, está protegido, é propriedade exclusiva. Olha aí as essências então de um povo que é nação santa. Segundo lugar, nós vimos então que existe uma
um propósito, né? A ação dessa nação santa, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou. Nós temos um propósito, nós devemos viver assim, nós fomos resgatados e devemos sim compartilhar, falar do amor de Deus para as pessoas, dizer, né, falar sobre as maravilhas, os feitos maravilhosos do nosso Deus, né, uma tradução muito boa aí, os feitos maravilhosos do nosso Deus, falar tudo aquilo que Ele fez por nós. Você tem falado? Perceba que até agora nós falamos de características de quem realmente é povo de Deus. Você se enquadra nessas características? Você percebe-as dentro de você? Ou você ainda está muito associado ao mundo? E por último lugar, e em terceiro e finalizando, nós vimos aí que esse povo então que foi retirado, nós mesmos, esse processo de identificação, né? Quem? Sim, vocês, quem? O povo que foi tirado das trevas para a maravilhosa luz, o povo que não era povo, mas agora é povo, e o povo que não tinha alcançado misericórdia, mas agora alcançou. E apenas lembrando, misericórdia aí está nesse termo, está na ideia do passivo, é misericórdia recebida, esse misericórdia que chega ao coração, por graça de Deus. Por que lembrar? Por que lembrar? Por que a distinção? Meu querido, é extremamente importante dizer para você, você não era. Então em um tempo você agia de outra maneira, você vivia conforme a sociedade do mundo, você não importava em viver para Deus e para a glória dEle, você não era, mas agora você é, por misericórdia de Deus. Então, lembra? Fechando aqui a linha de raciocínio na mensagem que foi exposta na mensagem anterior, lembra? Não devemos viver um ateísmo prático, onde onde nas palavras confessamos ao Senhor, mas não vivemos como nação santa, não vivemos como sacerdócio real, não vivemos como povo de propriedade exclusiva, não vivemos como raça eleita, vivemos às vezes de maneira a imitar a cultura mundana, segundo a lei da carne, segundo as paixões carnais, né? Bastante explorada em Pedro. Então, querido, ande conforme o Senhor quer que você ande, né? Ande conforme a graça do nosso Deus, ande conforme o povo eleito, a nação santa, e feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Esse povo que é povo de Deus, é muita bênção, né? Se você já desfruta dessa graça, você pode aí agradecer o Senhor e falar: Deus, acaba de alinhar a vida desse homem, dessa mulher de Deus aqui como nação santa. Mas se você não é, peça ao Senhor: Senhor, me faz ser, porque é bênção demais, queridos. E para tanto nós vamos louvar ao Senhor então com o hino número 63, vamos lá? As muitas bênçãos. Olha que maravilha é ser povo cuidado pelo Senhor, agraciado pelo Senhor. Oh meu Deus, como é maravilhoso, né? Hino 63, Inário Novo Cântico, as muitas bênçãos. Vamos lá? Louve ao Senhor aí, vamos louvar o Senhor juntos? Vamos lá. Se das vidas vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, dize-as de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos dizes, quantas são recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas, triste é teu lidar, é a cruz pesada que tens de levar. Contas muitas bênçãos, logo exultarás, e fortalecido tudo vencerás. Quantas bênçãos dizes, quantas são recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros com seu ouro e bens, lembra que tesouros prometidos tens, nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste que vais habitar.
Quantas bênçãos dizes, quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Seja o teu combate longo ou breve aqui, não te desanimes, Deus será por ti. Seu divino auxílio minorando o mal, te dará consolo e galardão final. Quantas bênçãos dizes, quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Maravilha, né, queridos? Quando vires outros aí com seus, né, com esse sistema de caminhada aí mundano, lembra que tesouros prometidos tem, e nunca os bens da terra vão poder comprar a mansão celeste. Quem é a nossa mansão celeste? Quem é a nossa morada? O Senhor Jesus é a nossa herança. Pela graça e misericórdia dele, ele se colocou, né, como à disposição para poder nos perdoar, para poder nos resgatar, para poder ser um conosco e construir então um templo de adoração a Deus. Essa é a mansão celeste, né? É isso que devemos desejar, a riqueza do seu amor, da sua graça, amá-lo, como ele é bom. Ainda abra a palavra do Senhor então em Atos 2, Atos capítulo 2, a partir do versículo 45. Atos capítulo 2, a partir do versículo 45. Nós vamos pensar um pouquinho nesse momento sobre essa oportunidade maravilhosa que o Senhor Deus tem nos concedido de sermos instrumentos do seu amor, e rendemos gratidão a Ele por todo o cuidado também nessa parte, nos aspectos físicos. Como nosso Deus é bom, não é verdade? Mais especificamente nessa parte de sustento financeiro, como Deus tem cuidado de nós. Vamos lá? A partir do 45 aí. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Nós estamos vendo aqui um breve retrato da igreja primitiva, não é verdade? Às vezes no nosso coração aí, quando vamos falar de, quem sabe, de dízimo, ou quem sabe de oferta, talvez, não consigo ver isso no Novo Testamento. Olha aí como era o procedimento em relação à administração, muito, quem sabe, além dos dízimos, não é verdade? Dízimo, a palavra dízimo, 10%, muito além, não é verdade, de vender as propriedades, tudo que tem, distribuir o produto entre todos, muito além, não é verdade? Querido, que o coração em cada um de nós se lembre que os bens são para a glória de Deus, e que é a adoração exclusiva ao Senhor. Dizer: Senhor, viver essa didática maravilhosa, falar: Senhor, eu reconheço que vem de Ti, ao Senhor seja a glória, e ainda, Senhor, obrigado por poder ser instrumento do Teu amor, para que o Teu nome seja glorificado através desses recursos aqui. Obrigado por me usar nessa terra para isso, para a Tua igreja ser abençoada, para que o Teu reino, né, Senhor, disponibilize aí de recursos, para que o Senhor os use da maneira que aprouver ao Senhor e glorifique o Teu nome. É um privilégio maravilhoso. Nós vamos orar então nesse momento, por isso. Vamos pedir ao Senhor: Senhor, se você ainda tem dificuldades, se você diz: olha, pastor, eu tenho um pouquinho de dificuldade ainda, não consigo, o meu coração em algum sentido olha mesmo para as finanças e acredita que o sustento, né, em algum sentido vem dela, e que, se não tiver, não, eu, em vez de confiar em Deus e falar: Senhor, está aqui, não, pode ser que falte. Onde está o seu Deus? Aonde está a sua confiança? Em quem você crê? Pense nisso. De onde vem a sua estabilidade? Creia no Senhor, ame o Senhor. O Senhor cuida de cada um dos seus. Nunca vi o justo
mendigar o pão. Vamos orar por isso? Vamos orar por essa didática do Senhor maravilhosa que nos ensina. Jesus, obrigado, Pai, por nos ensinar que os bens lhe pertencem, não são nossos. Obrigado, Senhor, por nos conceder essa graça, Senhor, de como igreja, poder viver isso através dos dízimos, das ofertas. Ver, Senhor, e perceber, Senhor, o Senhor também nos usando como instrumentos do Teu amor, no Teu reino, na disponibilidade de recursos, Senhor, para que esses recursos sejam usados para a glória do Senhor. Afinal de contas, Senhor, do que adiantaria ao homem ganhar o mundo e perder a sua alma? Deus, tem misericórdia de nós, não permita, Senhor, que o nosso coração desfrute, que queira cair, Senhor, na tentação de colocar a segurança, ou de encontrar segurança nas riquezas, nos bens materiais, mas que ele esteja, Senhor, seguro, Senhor, estabelecido e confiante no Senhor, Pai, e que para a glória do Senhor sejam usadas as finanças e os bens que o Senhor tem nos concedido. É no nome de Jesus que nós oramos, sobretudo clamamos a Tua vontade, Senhor. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Nós também, queridos, queria lhe convidar então, para também abrir a palavra do Senhor em 1 João. Olha que palavra linda, e olha que momento também abençoado no culto. Como o Senhor nos pastoreia o coração, culto após culto, não é verdade? Como Ele nos abençoa. Abra aí em 1 João, capítulo 2, nós vamos ler o versículo 1 e 2 aí, tá bom? 1 e 2, vamos lá? Olha que lindo como o Senhor nos pastoreia e nos cuida o coração, né? Nos livrando do mal, nos abençoando. Vamos lá? Olha aí. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Olha o que o Senhor Jesus veio fazer. Ele veio trazer, redimir, né? Ele veio trazer redenção nele, restaurar, né? Levar ao estado, né, original, esse estado de santidade. Digo quanto ao estado de santidade, sem pecado, a criação do Senhor, novos céus e nova terra. E um dos pontos aí muito lindos, que diz respeito a cada um de nós, aqueles que pecamos, falhamos, vem também nos redimir e nos restaurar. Se você e eu pecarmos, graças a Deus que existe um advogado justo junto ao Pai, Jesus Cristo, para dizer: olha, eu paguei no lugar deles, a dívida está paga. O que nos resta a não ser pedir perdão a esse Deus maravilhoso? Você concorda comigo? O que mais nos resta a não ser de Senhor, me perdoa? Vamos fazer isso? Você tem aí a possibilidade, você vai, né, ser presenteado, eu creio, pelo Senhor, com a chance de dizer: Jesus, eu venho confessar os meus pecados. Então curve a fronte, feche os olhos em reverência ao Senhor, pense nele, peça ao Espírito de Deus, se você não lembra, para que Ele te lembre dos seus pecados, das suas falhas. Confesse-os diante do Senhor. Querido Deus, Pai, é maravilhoso saber que o Senhor, Pai, nos concede o nosso amado Senhor e advogado justo, Senhor Jesus, que não só nos defende, mas como paga no nosso lugar a condenação, e então nos justifica e nos apresenta diante do Senhor defendidos no Filho do Teu amor, na expressão exata do Teu eterno ser, o Senhor Jesus. Isso é muita misericórdia, Senhor. A cabeça às vezes humana e tão pequena, Pai, às vezes nós não entendemos, somos pequenos, limitados, mas Te peço, Senhor, tem misericórdia de nós, perdão pelas nossas falhas e pecados cometidos contra o Senhor, e dá-nos a graça de Te amar e Te agradecer, Senhor, de maneira
Senhor, intensa e plena, por tudo que o Senhor tem nos concedido em amor, graça e misericórdia, que eternamente possamos, Senhor, lhe agradecer em profundo e pleno amor, no nome de Jesus, com pedido de perdão por toda a ingratidão e por todas as nossas falhas, Senhor, em nome de Jesus, amém. Como nosso Deus é bom, não é verdade? Encerrando então, nós vamos, enquanto a equipe posiciona aqui para a gente poder adorar o Senhor, tem um texto que diz o seguinte: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? E preste atenção nessa parte também. Ou quem primeiro deu a ele, para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas, eternamente. Amém. A ele seja o louvor, a ele seja a honra, a ele seja a glória, que ele seja adorado como Deus. Vamos louvar o nome do Senhor? A adoração é eterna, não é verdade? Que bom é saber que nós vamos poder passar uma eternidade amando o nosso Deus. Vamos viver já um pouquinho dessa eternidade? O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Ele levou. Os Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde está? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre. Diga, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia,
o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. E para sempre adorado és, para sempre Ele vive, ressuscitou. Vamos uma última vez, igreja. Para sempre adorado és, para sempre exaltado és, para sempre ressuscitou, ressuscitou. Amém. Ele é o Senhor que ressuscitou. Como Ele é bom, não é verdade? E nós vamos dizer: Senhor, o Senhor é o início, o fim, o alfa, o ômega, porque do Senhor e para o Senhor são todas as coisas, a Ele a glória eternamente. Tu que estás assentado no trono, sempre reinando, soberano, anjos cantando, homens louvando, Deus reunido com seu povo, e nós dizemos: ó Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus, ó Alfa, ó Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus. Ansioso espero a tua volta no grande dia em que tu virás. Então subirei, estaremos
você sonhe com isso, para a honra e glória do santo nome do Senhor. Graça e paz do Senhor Jesus, igreja, povo de Deus, povo escolhido. Nós louvamos a Deus por mais essa oportunidade. Como é gostoso, né, estarmos reunidos com esse propósito, louvarmos e adorarmos o nome do Senhor. Hoje é o segundo domingo do mês. O que é que nós estamos comemorando? O Dia dos Pais, né? Olha que maravilha. O que é que você já fez hoje para o seu pai? Já levou ele para almoçar? Um almoço especial para ele? Já deu um forte abraço? Já orou agradecendo a Deus pelo seu pai? Né? Nós queremos, em nome do conselho, como pastores da igreja, queremos, né, dar um abraço carinhoso a todos os pais. Parabéns, papais, e que Deus continue abençoando grandemente a vida de vocês, que o Senhor continue revestindo vocês do seu poder, da sua graça, para que vocês continuem sendo este homem, né, este varão, esta pessoa usada, instrumento de Deus na vida da família. Portanto, parabéns. Nós vamos neste momento meditar na palavra do Senhor. Abra aí a sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo de número 8. Evangelho de João, capítulo de número 8. Abra ou acessa aí a sua Bíblia, né? Nós vamos ler dos versos, do versículo de número 1 ao 11º. Do 1º ao 11º, tá? De 1 a 11. Vamos ler juntos? Da forma como você está, mas com muita reverência, vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Diz assim, João 8, de 1 a 11. Jesus, entrando, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos. Disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando para terem de que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistisse na pergunta, Jesus se levantou e lhe disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que atire a primeira pedra. E tomando-a a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles essa resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Que Deus nos abençoe grandemente para entendermos aquilo que o Senhor quer falar a cada um de nós. Este texto, queridos irmãos, esse texto que nós acabamos de ler, é um dos textos que, se você prestou bastante atenção na leitura, você vai perceber de que é um dos textos que faz pensar a que ponto pode chegar o ser humano no que diz respeito à sagacidade do coração. É isso que está acontecendo aqui nesse texto. Agora, além de nos levar a pensar na sagacidade do coração humano, o mais interessante é que isso está relacionado, essa sagacidade, o que está acontecendo aqui, está relacionado a um povo que guardava os mandamentos, a um povo que
procuravam viver o cumprimento da lei do Senhor. E este povo aqui nós sabemos que eram os escribas e os fariseus. O que mais me chama a atenção aqui, queridos irmãos, é que este grupo de religiosos, eles, de uma forma assim, maquiavélica, né, o texto está nos mostrando assim, eles estão tramando um meio, eles estão buscando uma forma como conseguir fazer com que o Senhor Jesus caísse nessa trama, nessa sagacidade do coração deles. E o mais interessante, queridos irmãos, eles não tinham o menor escrúpulo para usar pessoas para que isso acontecesse. O texto está nos dizendo de que foi pego uma mulher em flagrante adultério. Agora, o adultério nós sabemos de que não é algo que acontece só com uma pessoa, né? E eu te pergunto, onde estava o homem? Ela não cometeu um adultério sozinha, onde estava o homem? Por que eles trouxeram apenas a mulher, né? Nós vamos perceber de que a palavra de Deus está nos mostrando, se você estiver aí com sua Bíblia aberta, o versículo de número 6 vai nos dizer de que a verdadeira intenção do coração daqueles homens, daqueles religiosos, você vai perceber e já viu de que não era a justiça. Nós vamos perceber de que não era a moral. Nós vamos perceber de que não era o zelo pela lei. Mas o versículo de número 6, ele vai nos mostrar de que eles simplesmente queriam colocar o Senhor Jesus em uma situação de grande dificuldade para poder incriminar a Jesus. Essa era a intenção, essa era a sagacidade do coração deles. Eles queriam armar aqui, ou fazer uma armadilha jurídica para olhar para Jesus e dizer: você errou, você está errado. Por quê? Estamos falando isso. Naquele tempo, querida igreja, a única pessoa que podia condenar à morte era o governo romano, tá? E outros não tinham a autoridade para exercer essa pena capital. Agora, então Jesus disse, o que a lei, né? O que a lei diz sobre isso? Então, se Jesus falasse, bom, essa mulher tem que ser apedrejada, o que esses homens iriam dizer? Prendam a Jesus, porque isso é uma sedição. Ele está falando para fazer algo que o governo romano proíbe. Agora, se Jesus dissesse, não prenda essa mulher, eles iriam dizer, vocês estão vendo? Ele não é profeta, ele não é de Deus, porque ele não respeita a lei. Na verdade, o que está acontecendo aqui, queridos irmãos, era uma tremenda armadilha para pegar Jesus. Mas é interessante que o Senhor Jesus, ele vai usar esse episódio nesse capítulo 8, e ele começa então a mostrar princípios, ele começa a mostrar valores, ele começa a mostrar verdades tanto para os seus discípulos, como para esses religiosos da época. Ele começa então a mostrar através de um diálogo para eles qual é o verdadeiro propósito de Deus na vida do ser humano, na vida das pessoas, que o maior propósito de Deus na vida do ser humano é derramar graça, é derramar misericórdia sobre a vida de cada um de nós. E ele então, nesse capítulo de número 8, ele vai nos mostrar como isso funciona, como isso acontece. Esse capítulo 8, queridos irmãos, é um capítulo tremendo da palavra para cada um de nós. Por quê? Porque Deus, ele vai trabalhar em valores na vida dos religiosos e na vida das pessoas. E como isso acontece, como essa graça, como Deus manifesta o seu poder, é o que nós vamos ver neste capítulo. Em primeiro lugar, a primeira lição que nós aprendemos aqui, queridos irmãos, é uma lição complicada. Pastor, mas como assim uma lição complicada que o texto está nos mostrando? Uma lição complicada no sentido de nós entendermos
aprendermos e compreendermos, tá? Ou seja, qual que é a lição que é complicada? É entendermos que todos nós somos pecadores. Quem sabe você vai dizer: pastor, eu discordo disso, eu sei que eu sou pecador. Verbalmente falando, nós sabemos que todos nós somos pecadores. Mas você tem consciência plena que verdadeiramente somos pecadores? Amados irmãos, eu tenho para mim que esta é uma das lições mais difíceis. Foi para aqueles homens no passado e é para nós também nos dias atuais. Por que eu falo isto? Porque é normal. Por que eu estou falando isso? Porque é normal muitas vezes nós ouvirmos o seguinte, né? Bom, eu sei que eu cometo pecados, mas eu não sou assim um pecador como muitos por aí, né? Eu sei que eu cometo pecadinhos, eu sei que eu sou uma pessoa pecadora, mas eu sou um homem honesto, eu sou um homem direito. Você vai perceber, queridos irmãos, que muitas vezes nós tentamos nos justificar. Por que eu falo que é uma das lições mais difíceis de aprendermos que nós somos verdadeiramente pecadores? Por quê? Porque às vezes é normal, queridos irmãos, eu falar: bom, eu sou um pecador, mas eu não sou como aqueles lá em Brasília. Já ouviu alguém falar isso? Ah, eu sou pecador, mas eu não sou igual aqueles que estão na rua aí. Não é assim? Eu não sou como aqueles que estão lá nos presídios. Eu não quero te decepcionar, queridos irmãos, mas nós precisamos entender a seguinte verdade: quando Deus olha para cada um de nós, a Bíblia nos diz de que todos nós somos pecadores e destituídos fomos da glória de Deus. Ele não vai falar, Deus não vai dizer: não, ele é um pecadorzinho, ele de vez em quando comete alguns erros, uns erros pequenininhos. Não, a palavra de Deus nos diz de que todos nós pecamos, todos nós somos pecadores e destituídos fomos da glória do Senhor. Nós vamos perceber, queridos irmãos, de que o Senhor Jesus, Ele enquadrou todo mundo. E isso é tão sério que Ele enquadrou todos ali que estava presente, acusando aquela mulher. Está percebendo o que o texto está dizendo? A Bíblia nos diz que todos, mas o Senhor Jesus especificamente, nesse capítulo 8, Ele vai mostrar para todos que ali estavam, de que todos somos, ou todos nós somos pecadores. Ou seja, o Senhor Jesus estava mostrando, e está mostrando nesse capítulo de número 8, a força do pecado, o que o pecado faz na vida do ser humano, né? O que acontece na nossa vida, é o que o Senhor Jesus estava mostrando para eles. Olha, todos estão no mesmo pé de igualdade dessa mulher. Vocês não são melhores por ser religiosos, vocês não são melhores do que esta mulher que foi pega em adultério. Ou seja, nós precisamos entender, queridos irmãos, por mais que às vezes nós olhamos para alguém que está, quem sabe porque roubou muito, ou quem sabe porque cometeu uma atrocidade violenta, nós falamos: olha, eu não cometo pecado desta forma. Eu sei que às vezes há pecados na nossa vida que eles não são socialmente percebidos, concorda comigo? Há pecados na nossa vida, amados irmãos, que muitas vezes eles são guardados dentro do nosso próprio coração. E se você olhar para o seu coração, para a sua vida, você vai entender o que eu estou falando. Portanto, a primeira lição que o texto nos mostra, que nós aprendemos, é que nós podemos esconder muitas vezes os nossos pecados das pessoas. Nós muitas vezes podemos aviltar a nossa própria consciência, mas nós precisamos entender que somos pecadores diante da presença do Senhor. E é o que o Senhor Jesus está dizendo: olha, se tem alguém aqui que atire a primeira pedra, comece a atirar a primeira pedra. Comece o apedrejamento. Alguns comentaristas afirmam que
Quando Jesus falou esta palavra, ele pegou o dedo e começou a escrever na areia o nome de alguns pecados. Isso, muitos comentaristas afirmam isso. E aqueles que estavam ali, com a pedra na mão, pronto para atirar sobre aquela mulher pecadora, miserável, percebe que eles eram iguais ou piores do que aquela própria mulher. A consciência deles começou a doer. Por quê, queridos irmãos? Porque eu não consigo esconder o meu pecado, muitas vezes nem de mim mesmo e nem do próprio Deus, é impossível esconder. Eu não vou conseguir muitas vezes diante do pecado que habita em nós, aviltar a minha própria consciência. Às vezes eu fico pensando, queridos irmãos, você já imaginou se o Senhor Jesus começasse nessa noite, não aqui na igreja, né, porque nós estamos cada um nas suas casas, nos seus lares. Você já imaginou um grande telão assim, e o Senhor Jesus, o próprio Deus, começar a jogar numa transparência, né, quem sabe na parede ou numa tela, todo o pecado que há no seu coração e na sua mente? Você já imaginou isso? Os pecados que nós cometemos, você já imaginou isso? O que a sua esposa iria dizer? O que seus filhos iriam dizer? Né? O que o seu esposo iria dizer? Você já parou para pensar nisso? Ou seja, queridos irmãos, nós precisamos entender, por mais que tenhamos um discurso bonito, por mais que tenhamos vestimentas bonitas, por mais que nos apresentamos diante das pessoas, né, de uma forma tão bonita, nós precisamos entender que todos nós fomos deformados pelo pecado. Eu posso até ter um discurso bonito, mas eu preciso entender de que eu sou pecador e preciso da graça e da misericórdia do Senhor. E o Senhor Jesus, então, Ele quer, em primeiro lugar, mostrar a todos aqueles que estavam acusando aquela mulher, que todos nós somos pecadores. Diante da santidade de Deus, diante da presença do Senhor, todos nós somos pecadores e precisamos da graça e da misericórdia do Senhor na nossa vida e no nosso coração. Portanto, em primeiro lugar, o texto nos mostra: nós somos pecadores tanto quanto aquela mulher, essa mulher desse texto. A segunda lição, segunda verdade que nós aprendemos aqui: à medida que Jesus ia escrevendo no chão, quais foram os primeiros que foram embora? Já parou para pensar nisso? Dê uma olhadinha aí no versículo de número 9, a parte C do versículo, verso 9, a parte C. O que é que diz aí o texto? Retirando um por um, a começar pelos mais velhos. Retirando-se um por um, a começar pelos mais velhos, tá? Ou seja, os mais velhos. E isso é interessante, porque segundo a tradição judaica, o texto está nos mostrando isso, os mais velhos eram os anciões, tá? E esses anciões, eles eram os líderes da sinagoga, tá? E foram esses líderes religiosos, esses anciões, que levaram essa mulher até o templo, até o Senhor Jesus. Agora, eu fico pensando na seguinte verdade: por que esses líderes estavam fazendo isso? Pense comigo, por que eles estavam fazendo isso? Por que eles foram os primeiros a se retirarem, esses anciões, esses mais velhos? Tá? A única resposta que eu tenho, não é porque eu sou mais velho, ou não é porque eu estou envolvido como liderança, que eu estou livre, ou que eu sou menos pecador, ou que eu estou livre das minhas tolices, ou das tolices as quais nós cometemos no nosso dia a dia. Porque esses escribas e fariseus, eles eram tão confiantes em si mesmos, que eles perderam o senso crítico de valor, tá? E por isso eles foram os mais velhos que foram embora. É o que o texto está mostrando.
E eu tenho percebido, queridos irmãos, de que à medida que nós vamos ficando mais velhos, nós nos tornamos, na grande maioria das vezes, mais complacentes para com nós mesmos. Concorda comigo? Ah, como assim, pastor? Como que eu me torno mais complacente comigo mesmo? À medida que vamos ficando mais velhos, nós nos tornamos mais complacentes com nós mesmos. Na grande maioria das vezes, nós nos tornamos críticos, irritados com as pessoas. Já viveu isso? Já criticou alguém porque alguém falhou? Você já criticou alguém porque não fez do seu jeito? Já criticou sua esposa? Já criticou o seu filho? Já criticou o seu conselho, a sua liderança? Já criticou algum irmão? Pense comigo a ideia, à medida que vamos ficando mais velhos, vamos nos tornando mais complacentes para com nós mesmos e menos complacentes para com as pessoas, tá? Então nós vamos perceber, por que estou falando isso? Porque ao olharmos para as nossas atitudes, nós agimos assim. Nós sabemos o que é correto. É fácil criticar, é fácil atirar pedra, não é assim? É fácil julgar, é fácil ter uma posição de juiz. Mas o mais interessante é que quando nos tornamos mais complacentes com nós mesmos, à medida que vamos nos tornando mais complacentes com nós mesmos, nós vamos nos tornando menos impacientes com as pessoas, menos misericordioso para com as pessoas, tá? É o que o dia a dia nos mostra, e é assim que agimos no nosso dia a dia. Mas quando nós nos defrontamos com a presença de Deus, com a palavra do Senhor, com aquele que conhece o nosso coração, nós vamos perceber, queridos irmãos, que nós não temos o direito de julgar, nós não temos o direito de acusar, nós não temos o direito de jogar pedra, nós não temos o direito de falar mal. Por quê? Porque nós somos pecadores tanto quanto, ou pior. Mas nos tornamos complacentes muitas vezes para com nós mesmos. E o mais interessante, quando nos deparamos com a presença do Senhor, os primeiros a irem embora foram os mais velhos, porque eles foram confrontados com o seu próprio pecado, com a complacência para com seus próprios erros, mas com a falta de misericórdia para com alguém que foi pego em flagrante adultério. Uma outra lição importante que nós aprendemos, queridos irmãos, a terceira lição que nós aprendemos aqui, a terceira verdade, é que quando vai todo mundo embora, quem é que fica lá? Olha que coisa linda no texto. Quem ficou ali? A mulher e Jesus. É o que o texto está nos dizendo. E eu fico pensando, eu fico imaginando, amada igreja, né, a experiência que ela está vivendo com a pessoa de Cristo Jesus. De repente ela olha, ela que foi levada, quem sabe à força, até mesmo quem sabe arrastada até a presença do Senhor Jesus. Quando ela olha para a sua direita, quando ela olha para a sua esquerda, ela já não consegue ver mais os seus acusadores. Ela percebeu que um a um foi embora e não sobrou ninguém. E qual que era a atitude normal? Qual seria a atitude normal desta mulher? Se fosse eu sairia correndo também, aproveitaria a deixa e sairia correndo. Mas aqui nós aprendemos uma outra lição tremenda. Essa mulher, queridos irmãos, como eu e como você, ela nos ensina de que jamais conseguiremos lidar sozinhos com a marca do pecado no nosso coração e no nosso dia a dia. Jamais conseguiremos lidar sozinhos. Nós jamais conseguiremos lidar sozinhos com a vergonha do pecado.
Nós precisamos entender que jamais conseguiremos levantar a nossa cabeça sozinhos, se não for pela ajuda, se não for pela graça, se não for pela manifestação do poder de Deus em nós. Essa mulher, ela permanece diante da presença do Senhor, por quê? Porque ela precisava de ajuda, ela precisava da cura, ela precisava da transformação, ela precisava da manifestação do poder de Deus na sua vida, por isso que ela não foi embora. E esta é uma das lições tremendas nas Escrituras Sagradas. Por quê? Porque nem eu e nem você, nós não conseguimos ou não conseguiremos jamais, queridos irmãos, lidar com o nosso pecado. Não conseguiremos jamais superar as nossas fraquezas, as nossas carências, as nossas necessidades. Nós precisamos da ajuda, da manifestação do poder de Deus. Eu posso até tentar aviltar a minha própria mente, eu posso até tentar subjugar a minha própria mente, eu posso até colocar o meu pecado, ou tentar colocar o meu pecado embaixo de um tapete. Mas sabe o que vai acontecer quando eu estou dormindo? Ele vai se revelar, ela vai se manifestar na sua totalidade. E quando ela se manifesta, queridos irmãos, nós vamos perceber de que nós não temos uma outra alternativa a não ser buscarmos a graça e a misericórdia do Senhor. É isso que está acontecendo aqui nesse texto. Esta mulher não foi embora porque ela precisa, ela necessita. E se isso não acontecer, queridos irmãos, se nós não entendermos que precisamos ir para os pés do Senhor Jesus, se nós não entendermos que precisamos da manifestação da graça do Senhor Jesus na nossa vida, sabe o que vai acontecer? Vai acontecer o que aconteceu com esses escribas e fariseus. Eles se retiraram porque viram que era pecador, mas eles voltaram para acusar novamente ao Senhor Jesus. O texto vai nos dizer isso. Eles voltam para questionar o Senhor Jesus. Ou seja, nós temos aqui duas lições. Em primeiro lugar, essa mulher nos ensina de que ela precisa da graça, por isso que ela não correu. Mas o texto também nos mostra que aqueles que não reconhecem que são pecadores, aqueles que não deixam ser tratados pelo poder do Senhor, que foge para aviltar a sua própria mente, nós vamos perceber de que eles continuam, esses religiosos continuaram com a sua sagacidade de querer acusar o Senhor Jesus. O problema continuou. É o que acontece na vida de muitas pessoas. Os problemas não são tratados, os problemas muitas vezes são procrastinados. Nós vamos perceber de que, porque existem pessoas que entram no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto casamento. Por quê? Porque o problema não foi tratado. Porque há pessoas que passam a vida toda, queridos irmãos, briga com um, briga com o outro, é problema o tempo todo. Por quê? Porque o pecado não foi tratado. E o texto então nos mostra que a forma como o Senhor trata o nosso coração é quando verdadeiramente entendemos que não podemos correr, mas precisamos ficar nos pés do Senhor Jesus e deixar Ele tratar o nosso coração. E o que Ele diz para aquela mulher? Ninguém te acusou, ninguém te condenou, eu também não condeno você. Aquela mulher foi liberta, transformada. O Senhor concede a ela mais uma segunda chance, não para ela continuar vivendo a sua vida de pecado, mas para ela viver agora uma vida transformada pelo poder de Deus. Nós queremos concluir, queremos encerrar nesta noite. Entendemos de que o texto ele nos leva a pensar, queridos irmãos, a seguinte verdade: todos nós somos pecadores. Todos nós somos pecadores. E nós precisamos olhar para esta verdade e entendermos de que eu não sou melhor do que ninguém. Entendermos de que eu não posso ter a atitude desses religiosos da época, onde uma atitude crítica, uma atitude maledicente, uma atitude de alguém que não tem misericórdia. Nós aprendemos nesse texto de que o Senhor Jesus, Ele nos mostra que todos pecaram
e destituídos foram da glória do Senhor. Nós também somos desafiados nesta noite ao quê? A sermos complacentes para com as pessoas. E quando nós entendemos que somos pecadores, nós vamos entender de que precisamos usar mais de misericórdia para com o nosso próximo, mais de misericórdia para com aqueles que muitas vezes gostamos de atirar pedra. Nós vamos perceber de que esta não é a atitude de Deus. Que Deus nos ajude, que sejamos pessoas as quais entendam esta verdade. Somos pecadores e que somos complacentes não somente para conosco mesmo, mas para com as pessoas que vivem em dificuldade, e que possamos entender que a nossa única saída diante da realidade a qual todos nós vivemos, de pecadores, nós precisamos da graça e do poder do Senhor. Que você nesta noite possa se prostrar diante da presença do Senhor. Não saia correndo, mas se prostre da presença do Senhor e deixe o Senhor realizar essa boa obra na sua vida e no seu coração. Que Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus. Amém. 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 Uma das partes que muito me chamou a atenção é a ideia de, percebeu que quando todos vão, todos ali saem, quem é que fica conosco? O amado, aquele que nos ama, aquele que cuida de nós, o Senhor Jesus. O Senhor Jesus. E que o caminho mesmo é esse, é dizer: Jesus, eu estou errado, eu falho, eu peco, e não procurar esquivar-se dos erros, das falhas. É dizer: Jesus, esse sou eu, um homem ou uma mulher que peca e precisa da tua misericórdia. Fica aqui comigo, me ajuda. Como nosso Deus é bom, Nós vamos orar, nós vamos agradecer ao Senhor por este culto, nós vamos clamar sobre a igreja santa do Senhor, a bênção do Senhor. Vamos fazer isso? E lhe convidar então a curvar a fronte, fechar os olhos. Antes de nós orarmos, dizer ao Senhor, render ao Senhor e dizer: Senhor, eu preciso de Ti, eu sou falho, eu peco, eu preciso que o Senhor fique aqui comigo. E restaure-me, Senhor, por Tua graça, por Tua misericórdia, e que eu seja grato. E não mais soberbo a ponto de achar que eu já estou em posição de me achar melhor do que o outro ou julgar. Peça ao Senhor. Ó Deus, nós agradecemos ao Senhor, Pai, e pedimos ao Senhor, Pai, que o Senhor nos perdoe as falhas, os erros que nós cometemos, Senhor, diante da Tua palavra, diante do que aprendemos essa noite. Querido Deus, perdão pelas nossas falhas. E amado Senhor, nos dirige, Senhor, sempre, Pai, que nós possamos perceber sempre o Senhor ali conosco, nos ensinando, Pai, nos revelando a Tua verdade, de que somos sim falhos, não somos, Senhor, não acertamos por nós mesmos, é graça do Senhor e é mover do Teu Espírito. Então, Senhor, automaticamente que sejamos homens e mulheres, Senhor, completamente rendidos aos Teus pés em humildade e gratidão ao Senhor, Pai. Oh Deus, cheios de compaixão, cheios do Teu amor e da Tua misericórdia, por saber, Senhor, que somos também falhos, pecadores, e saber também como é bom receber a Tua misericórdia sobre nós e desejar isso sobre a vida das pessoas, Deus. Pai, nós clamamos tudo isso, pedimos tudo isso, Senhor, no nome de Jesus, e tudo isso seja submetido à Tua vontade, conforme o querer e a vontade santa do Senhor, porque o Senhor é Deus sobre nós. No nome de Jesus é que nós oramos. Amém. E agora, amados do Deus Altíssimo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora de Cristo Jesus e que as eternas consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre toda a igreja do Senhor, desde agora e para todo sempre. Amém. Amém. Querido, nós ainda temos alguns breves e pequeninos recados,
né, aproveitar aqui a oportunidade também, desejar um feliz Dia dos Pais a todos os pais aí. Espero que tenha sido um dia maravilhoso, ou se você ainda não viveu nada de maravilhoso, está na hora e dá tempo ainda de orar com os pais, agradecer a Deus pela vida dos pais, são presentes de Deus, né? Queridos, outros recados, temos aqui, está acontecendo também aí então a reunião de oração na segunda-feira, tá bom? Ao vivo, estamos ali orando, você pode entrar, registrar o pedido de oração, falar, eu quero que ora, tem gente participando, está sendo uma bênção. Não perca essa chance, participe conosco. Na quarta live também, acontece também a transmissão aí no culto do estudo bíblico. Na sexta-feira, no sábado, está acontecendo a transmissão no culto com a juventude. Tá? Nós estamos aí com algumas bênçãos do Senhor acontecendo aí, né? A igreja não está parada. A igreja está em movimento e está sendo uma bênção, tá bom? Participe conosco, não fique você parado, tá bom? Que Deus abençoe, se assim o Senhor nos permitir. Até a próxima.